Ela é uma das autoras mais premiadas da literatura brasileira e os seus livros já foram traduzidos para diversos idiomas. Ainda assim, algumas de suas obras ainda permanecem pouco conhecidas do grande público. Nós Três, de Lígia Bojunga, é uma delas. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre este livro que, sim, merece ser conhecido por todos os leitores brasileiros. Olhando assim para longe, parece que o sol vai entrar no mar. Mais um pouco, a tarde acaba. Ninguém na praia, mas tem barco de pescador esperando para sair. No coqueiral do lado, folha nenhuma se mexe. Desde manhã cedo não deu nem um pouco de vento. No chão tem uma folhagem que se espalhou pela areia. É verde escura e lustrosa, e deu uma flor azul. Se não é a onda, pequena, batendo na praia, a gente até pensa que a vida parou. O vídeo que eu apresento é, então, da primeira edição, que foi publicada pela primeira vez em 1987 pela editora Agir. É uma editora que não existe mais, hoje a gente só vai encontrar essa edição aqui em sebos. É um exemplar com 81 páginas, é um livro curto que dá para ler aí em 2 dias. Hoje a gente sabe que existem outras edições e uma delas é da própria editora da Lígia Bojunga, Casa Lígia Bojunga, que eu vou colocar aí na tela para vocês. Agora, olhando um pouco para a capa dessa edição do livro, nós temos uma ilustração em aquarela mostrando a praia e o mar em tons de amarelo e azul. Dentro do livro, as ilustrações também seguem o mesmo estilo. São poucas ilustrações nesse livro, mas elas são bem marcantes. Os traços dos desenhos são muito delicados e lembram uma espécie de sonho, de mistério. Para mim, 2 desenhos se destacam. O primeiro é o que mostra uma faca atingindo uma flor azul e o segundo mostra um peixe devorando um pássaro também com penas azuis. Aliás, a cor azul é muito importante nessa narrativa. O mais interessante das ilustrações é que elas também vão pedir uma interpretação do leitor. Para a época, a gente pode considerar que são ilustrações muito bem desenvolvidas e elas foram assinadas pela ilustradora Regina Yolanda. Por fim, na contracapa, há uma foto da Lígia Bojunga. Não é das fotos mais bonitas e interessantes, mas ela vem acompanhada de uma frase, de um trecho do livro que já dá o tom da obra. Na natureza é assim: um bicho mata o outro para poder matar a fome. É duro, mas se ele não mata, ele morre de fome. Só gente é que mata sem precisar matar. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários. Você escolheria este livro pela capa? No enredo deste livro, 3 personagens se encontram. A Rafaela, o Davi e a Mariana. E esse encontro muda o destino da vida deles para sempre. O cenário é uma praia quase deserta. Por isso que durante a leitura até parece que a gente está numa espécie de sonho ou pesadelo. A Rafaela é uma criança de cerca de 10 anos e está passando as férias com a Mariana, que é amiga da mãe dela. A Mariana mora sozinha nessa praia. Ela é artista plástica e faz esculturas em pedra. E o Davi é um jovem viajante, andarilho, anda pelo mundo sem destino. Na verdade, ele estava passando de ônibus ali pela praia, vê aquele cenário maravilhoso, se apaixona e pula do ônibus. A ideia dele era meio que dormir ali na praia. Mas logo no início do livro é um fim de tarde e o que acontece é que a Rafaela está caminhando sozinha ali pela praia, quando de repente começa um vendaval muito forte e quando tudo se acalma, ela vai conhecer o Davi, vai encontrar o Davi ali encostado em um pé de coqueiro. Para resumir esse começo da história, a Rafaela e o Davi vão começar a conversar, vão criar ali uma conexão, uma amizade imediata. E o que ela faz? Ela leva o Davi para conhecer a Mariana. E aí vocês podem deduzir o que acontece. Quando o Davi e a Mariana se veem, como se fosse por uma espécie de fio vermelho do destino, eles se apaixonam. Apaixonado, o Davi vai decidir ficar ali com elas, mas como em toda boa história, os problemas vão começar a acontecer. E esse não é um livro romântico. A Rafaela representa a leveza. É uma criança de 10 anos, gosta de conversar, gosta de fazer amizade. No livro, a gente pode destacar os diálogos entre a Rafaela e o Davi, que são diálogos assim muito interessantes, muito profundos e poéticos também. Mariana é o oposto. Solitária, intensa, apaixonada e também muito possessiva. Em determinado ponto da narrativa, ela vai começar a esculpir a imagem do Davi na pedra. E o Davi, a gente não pode esquecer que ele é um espírito livre, não para em lugar nenhum.
Ele é filho de atores mambembes, então ele cresceu na estrada, acompanhando os pais. Tem formiga no pé, gosta de estar sempre andando, sente essa pressão de ir embora, de sair andando pelo mundo. E enquanto a narrativa vai acontecendo, a gente vai percebendo essa dualidade. De um lado, a amizade do Davi e da Rafaela, que a Lígia constrói com diálogos cheios de profundidade, de poesia. A Rafaela também gosta muito de fazer perguntas. E de outro lado, o relacionamento entre o Davi e a Mariana, cada vez mais intenso e tenso. A gente sente essa tensão crescendo na narrativa. Vocês entendam que a Mariana é extremamente possessiva. E essa necessidade de controle da Mariana vai começar a bater de frente com esse espírito livre do Davi. Quando publica Nós Três, em 1987, a Lígia Bojunga já era um nome muito conhecido na literatura brasileira. Um fato interessante da história dela é que ela começa a publicar os seus livros com 40 anos de idade, com a obra Os Colegas, de 1972. Para vocês terem noção, ela vence o Prêmio Jabuti em 1973 e em 82 ela ganha o Prêmio Hans Christian Andersen na Dinamarca. Nós Três é o 9º livro da autora. Antes ela já havia publicado Os Colegas, de 1972, Angélica, de 1975, A Bolsa Amarela, que é um dos mais conhecidos dela, em 76, A Casa da Madrinha, em 78, Corda Bamba, em 1979, O Sofá Estampado, que aliás foi o primeiro livro da Lígia que eu li, em 1980, Tchau, que é o único livro de contos que ela tem, que é de 1984, e Meu Amigo Pintor, que também é do ano de 1987, junto com Nós Três. Porque a Lígia consegue, isso é uma característica dela, abordar temas complexos, mas numa linguagem acessível para o público infantil. Mas com o Nós Três, e talvez até com o Meu Amigo Pintor, a Lígia parece que vai acompanhando o crescimento e o amadurecimento dos leitores, dos seus leitores que eram crianças e que nessa época já eram jovens ou jovens adultos. E o livro Nós Três, ele marca então essa transição de uma literatura que era um pouco mais infantil e que passa a tratar de temas mais complexos e que se direciona, para um público de maior idade. E o Nós Três também faz parte de uma espécie de fase cinzenta da autora, uma fase de angústia. Inclusive, junto com outro livro da Lígia, o livro Nós Três e o livro O Abraço vão ser chamados de par sombrio, porque são livros em que o enredo da história não abre espaço para a esperança, para nenhuma esperança. Na edição de capa amarela, que é da própria editora da Lígia Bojunga, esses dois livros vêm com uma tarja preta no início e final dos capítulos em sinal de luto. Podemos dizer que são livros sem nenhum consolo. O enredo de Nós Três não ensina, não explica e não resolve nada. É um livro que mostra o vazio e termina sem nenhum final feliz, como sempre acontecia nas obras de literatura infanto-juvenil e infantil da época. Nós Três é um livro curto, mas que também causa muito estranhamento durante a leitura. O leitor sente o medo e a leitura não oferece nenhum alívio. A gente pode dizer que a Lígia não suaviza a dor, não protege o leitor. E também é um livro que não vai trazer uma visão otimista da vida, porque é um livro que não mascara a realidade, que não apresenta uma versão fantasiosa da realidade da vida. Mas e aí? Você considera que ainda vale a pena ler Nós Três, de Lígia Bojunga, nos dias de hoje? Não é um livro para leitores iniciantes e também não é um livro para crianças. E agora eu deixo para você. Você consegue ler um livro sem final feliz? Vocês já leram esse livro da Lígia Bojunga ou outros livros da autora?